todos! Sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Felipe Nichetti, pós-graduado em marketing, podcaster, CEO e proprietário da FS4U, agência de assessoria e gestão de captação de recursos, para conversarmos sobre como as empresas podem utilizar o benefício fiscal. Seja muito bem-vindo, Felipe. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Estou aqui à disposição para tirar dúvida do empresário, da empresária, de como destinar o seu imposto gerando valor para a marca. Muito bom, o papo vai ser valioso com certeza. Bom, quais são os principais tipos de benefícios fiscais que as empresas no Brasil podem aproveitar para otimizar, então, os seus resultados? Claro, nós temos 3 mecanismos hoje possíveis, né? Temos o ISS e o IPTU, que é de âmbito municipal. Temos o ICMS, que é de âmbito estadual, né? O Paraná tem alguns mecanismos que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Perfeito. E temos o IRPJ, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. E esse é o de âmbito federal. Perfeito, perfeito. E como que isso pode ser aproveitado nessa otimização aí dos recursos das empresas? Claro, perfeito. Então vamos lá. A gente precisa primeiro categorizar. Tá. As empresas hoje que tributam pelo lucro real, que são empresas com faturamento acima de 80 milhões ano, elas podem destinar parte desse imposto apoiando causas da cultura, do esporte, da criança. Depois eu vou falar um pouquinho dos percentuais, Perfeito. mas existe essa possibilidade. No Paraná, as empresas que tributam pelo lucro presumido, que essa é uma diferença enorme dos outros estados, pagadoras de ICMS, elas podem destinar parte desse imposto apoiando a cultura e o esporte no estado do Paraná. Legal. Bem bacana, perfeito, né? Ações bem específicas. E a gente tem o ISS, o IPTU, que a maioria das empresas tem um IPTU, ou seja, são proprietárias desse imóvel. Existe um mecanismo fiscal chamado mecenato, que elas podem tirar parte desse imposto apoiando a cultura no município de Curitiba, São Paulo, Rio, assim por diante. Perfeito, perfeito. E como que funciona esse processo de captação, o mecanismo em si, de captação de recursos por meio aí desses mecanismos fiscais, e quais são os desafios mais comuns aí enfrentados pelas empresas nesse processo? Perfeito, vamos lá. A questão dos mecanismos fiscais, sobre as oportunidades que existem na lei de incentivo, quando a gente fala então do lucro real, né, essas empresas que têm 80 milhões, mais ou menos, são 140 mil empresas no Brasil. Não é um número tão grande, Verdade, né? verdade. É um número pequeno que a gente tem, mas a gente precisa mais disseminar, levar informação e educar as empresas sobre as oportunidades. A nossa missão aqui é aproveitar a oportunidade, ter a voz da fala, para levar essa informação para os empresários, de como a gente pode otimizar, gerar valor, apoiar causas que façam sentido para a empresa. Sim. Né? Essa é a nossa primeira forma de trabalho, de educação e de relacionamento. A questão dos incentivos, eles têm algumas questões muito diferenciadas. Então, por que não pode o MEI? Por que não pode o ME? O governo não quer liberar para essas empresas que não estão tributadas ou que não têm esse perfil fiscal. Então, somente essa categoria do lucro real e tendo lucro. Né? Isso também é muito importante. Não só do lucro real, como a gente está passando algumas informações, então é importante passar esses detalhes, tem que ter o lucro fiscal. Perfeito, né? perfeito. E a oportunidade que as empresas têm até o dia 27 de dezembro. Por quê? Porque é o último dia bancário do ano. Verdade. Então esse é o último dia que as empresas podem fazer as suas destinações agora em 2024. Perfeito, isso é importante. E quais são os setores empresariais que tendem a ser mais beneficiados aí com os incentivos fiscais disponíveis? Perfeito. A gente tem algumas áreas que a gente percebe que existe um maior potencial da destinação, né? Então a telefonia, bens de consumo, as indústrias, automobilística, né, no caso, são muito fortes esses setores que eles têm hoje um imposto muito alto a pagar, mas talvez eles nem saibam que possam destinar de uma forma mais estratégica. Mas a gente percebe que esses setores são os mais potenciais, gás e óleo também, enfim, são os mais fortes no mercado do Brasil para usar o mecanismo. E existe essa estatística da quantidade de empresas que têm esse faturamento pelo lucro real e a quantidade de empresas que já utilizam esse benefício? Não se então, sabe vamos lá. ainda. A gente não tem ideia de quais empresas. Esse ano até a nossa agência conseguiu aí formatar mais 7 clientes que mudaram de presumido para lucro real.
Porque já compensava, já fazia sentido. Já fazia sentido. Só que eles não sabiam que podiam utilizar esses mecanismos, né? Exato. Então, não existe no Brasil uma listagem com as empresas de lucro real, que seria muito fácil, mas mentira. Facilitaria muito o nosso trabalho. Nossa. E para o empresário também, né? Às vezes o empresário fácil. está até assistindo, talvez, e ele não saiba nem como consultar, como saber se ele realmente tem direito a utilizar e ser beneficiado com isso também, né? Exatamente. Qual seria o caminho para esse empresário? Como que ele consulta, enfim, através do computador dele mesmo que ele tem acesso? A gente precisa, é muito bacana a tua pergunta, porque a gente precisa dessa rede muito forte. Sim. Então, os escritórios terceirizados, escritórios tributários, escritório de advocacia, agências como a nossa, a gente quer fomentar esse mercado para criar um ecossistema do bem. Perfeito. Então, sim. além da gente redirecionar... Ganha, né? Perfeito. A gente está redirecionando o imposto, né? A gente, na área fiscal, os contadores usam a destinação. Certo. A gente não gosta da palavra doação, tá? A gente gosta Uma da destinação. Porque o valor já seria desembolsado. Exatamente. Já está no governo. Então, Exato. eu tenho a decisão. Se eu quero que fique no governo e eu não veja aonde está sendo impactado o meu recurso... Ou um direcionamento mais efetivo, mais ou específico. eu escolho projetos que estão atrelados ao DNA, à minha estratégia, ao ESG, vinculados a um ODS, ou está no município estratégico, ou tem um tema interessante, e eu consigo redirecionar para uma causa que realmente faça sentido. Perfeito. E é interessante a gente ressaltar em relação ao valor agregado. E Exatamente. de fato não é mesmo só econômico, né? Exato. Vai para muito além disso a imagem da empresa e tudo mais, certo? Perfeitamente. Perfeito. E existe algum ponto crítico em que as empresas costumam falhar ao tentar se beneficiar com incentivos fiscais? Mais uma vez, e aqui, gente, pelo amor de Deus, me entendam, a gente agradece essas oportunidades que a gente precisa levar informação. Exato. Então, todos os veículos radiofônicos, televisivos, podcasts, enfim, tudo que a gente puder usar para informar e educar um empresário e a empresária de como destinar o seu imposto gerando valor, é o melhor caminho. Então, a falta de informação, ainda a gente escuta que, poxa, se eu fizer a destinação eu vou cair na malha fina. Não. A gente tem hoje uma cartilha do Conselho Regional de Contabilidade que potencializa, que dá mecanismo, que dá ferramenta para o contador ficar mais seguro de como orientar um empresário. A gente está vendo que está mudando um pouquinho isso no país, mas a gente precisa cada vez mais educar, informar, levar informação para onde for, que é um processo legal, tanto da legalidade como um processo legal do bem. Né? Então verdade, a gente sim. consegue potencializar uma comunidade local, a gente consegue melhorar o nosso município, o nosso estado e o nosso país. E o maior desafio acaba sendo a falta de informação A e, falta de consequentemente, de incentivo para isso, né? Exatamente. Muito bem. E como que a sua agência FS4U auxilia as empresas a identificarem e acessarem esses incentivos fiscais mais adequados, né, para cada perfil de negócio, enfim, para cada setor específico? Primeiro que a gente fala um pouquinho de letrinhas, né? Então, FS4U faz sentido para você. Ah, muito legal. Eu ia perguntar qual era o significado da empresa. Legal. Por quê, gente? Então, assim, a gente tem um produto, a gente tem um serviço, todo mundo quer vender para os empresários, todo mundo quer vender para alguém. Mas nunca ninguém perguntou se faz sentido eu comprar. Verdade, sim. Verdade. Então, a gente trouxe uma ótica de captação invertida. O que é isso? A gente pergunta para as empresas o que faz sentido para elas. O que toca o teu coração? O que faz bem para a tua estratégia? Qual é a tua causa, Qual tua é a luta? tua causa? E aí a gente entende um pouquinho dessa empresa, do que ela está procurando, a gente vai ao mercado levar a solução e apresenta para a empresa quais são as oportunidades que ela pode fazer a destinação de uma forma estratégica. Então vocês buscam no mercado quais são as ações beneficentes e tudo mais. Exatamente. E como que esse empresário vai alcançar através desse incentivo fiscal. Exatamente. Junto a isso, a gente montou uma plataforma agora para recebimento de projetos. Então, tem um critério de várias informações, porque a gente precisa municiar o empresário com isso. Então, da clareza, qual é o público, quantas pessoas vão ser atingidas, quais ODSs, qual é a região que vai ser executada, qual é o tema, enfim. São perguntas importantes na hora da decisão, faz a diferença. Legal. Então, a gente municia as empresas com essas oportunidades que existem no mercado. E a gente tem essa dificuldade da informação que mais ou menos 80% dos projetos aprovados no Brasil não conseguem recurso. Imagina. Por quê? Sim. Porque o projeto, né, as instituições não sabem quem são os investidores, Claro. quais são as empresas não conhecem as oportunidades
E, às vezes, quando consegue alcançar a empresa, a temática não conversa com o valor da empresa. Ah, sim. Então, a gente não está sendo assertivo, a gente não está acertando no que a gente está procurando, no que a gente está se potencializando na ação. Então, a proposta da FS4U é ser um facilitador. Perfeito. Né? Fazer uma ponte ali. Exato. E aí eu já vou me adiantar e dizer assim, a Por FS4U não está aqui para vender nada, até porque a nossa assessoria é gratuita. Perfeito, isso é importante. Então é muito importante informar, poxa, ele está aproveitando. Não, a gente não tem, o nosso trabalho não tem custo nenhum para a empresa, porque a gente é remunerado pelo próprio projeto. Quando o projeto é escrito na lei de incentivo, tem uma rúbrica chamada captação de recursos. Já está na planilha orçamentária, aprovada no Ministério da Cultura, aprovada no Ministério do Esporte. Então, quem nos paga é o projeto, nem a instituição, nem o proponente, nem a causa, e nem a empresa. Muito bom, e é esse meio do caminho. Muito bom. Exatamente. Muito bom. E qual é o papel do planejamento tributário nessa maximização dos benefícios fiscais e como que ele deve ser estruturado aí para obter melhores resultados? Claro, nossa, faz todo sentido essa pergunta, porque para nós o Departamento Tributário Fiscal é exatamente o nosso caminho de procura para saber se a empresa pode ou não, se está habilitada ou não a fazer a destinação. Então a gente precisa que as empresas tenham uma educação financeira, que tenham um planejamento. A gente trabalha com empresas mensais, trimestrais e anuais. Então 95% das empresas do Brasil vão fazer as destinações agora no final do ano. Em 2024. 2024. Claro. Então elas estão, final de outubro deve fechar o balanço para saber se deu lucro ou prejuízo. Sim. Novembro começa a seleção de projetos e em dezembro é feito os aportes. Legal. Para que a empresa tenha essa segurança, então muitas empresas que nós assessoramos, desde o começo do ano, a gente já foi entendendo qual é a temática, qual é a proposta que ela quer, para trazer os projetos que estão mais aderentes a essa visão da empresa. Então, o projeto que começa lá em janeiro e que ele vai ter a sua finalização, por assim dizer, lá no final do ano. Lá no final do ano. Ou não, ele pode só receber o recurso no final do ano, mas pelo menos a gente já entende o que a empresa está procurando. Eu quero um projeto de empoderamento feminino, eu quero um projeto de tecnologia, eu quero um projeto de social, eu quero um projeto de exposição de marca, enfim. Tem vários caminhos e vários proponentes qualificados, mas o mais bacana é a gente já identificar e trazer essa oportunidade para que a empresa esteja madura e confortável para fazer o aporte agora no final do ano. O suficiente, né? Perfeito. E como que esses incentivos fiscais podem ser direcionados para financiar esses projetos sociais ou culturais? E como que isso beneficia aí tanto a empresa quanto a sociedade? E eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, porque ela exige essa atenção nossa. Então, inclusive, a nossa conversa está tão fluida, tão boa, que, inclusive, a gente vai continuar com essa pergunta no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o Felipe Unichetti, CEO e proprietário da FS4U, que é a agência de assessoria e gestão de captação de recursos, e estamos conversando aqui sobre como as empresas podem utilizar os benefícios fiscais para agregar valor nelas mesmas. Muito interessante o papo, e paramos no primeiro bloco com essa pergunta. Então, novamente, como os incentivos fiscais podem ser direcionados aí para financiar projetos sociais ou culturais e como isso beneficia ambos da cadeia? Perfeito. O que é importante a gente informar e mostrar para as empresas? Existe um mecanismo, existe um processo na lei de incentivo. Então, a gente tem 3 entes sempre no processo, que é o proponente, o governo, seja municipal, estadual, federal, que são os validadores do processo, e os incentivadores. Para que as empresas possam incentivar, destinar o imposto para projetos, eles precisam estar aprovados. O que é aprovado, Filipe? Eles precisam estar aprovados no Diário Oficial da União, que a gente chama de DOU, tanto projetos da cultura, do esporte, do PRONAM e PRONAS, e os certificados de aprovação, quando são de âmbito municipal ou estadual, que é o Fundo da Criança e Adolescente ou o Fundo do Idoso. Apesar de usar o IRPJ, mas as aprovações podem ser municipais, estaduais ou federais. Perfeito? Então, esse documento valida e chancela a empresa da garantia dela destinar o imposto. Então, tem algumas instituições que não têm projetos aprovados, chegam para a empresa e diz:
apoia o nosso projeto que se abate do imposto de renda. Pode? E não é bem assim. Não. Isso é importante. Não pode. Não vai conseguir. Aí vai entrar na doação. Então você vai tirar o dinheiro do bolso, vai apoiar a sua causa, mas você não tem um incentivo, você não tem como deduzir o imposto de renda. Então, somente projetos aprovados com esse diário oficial ou com certificado de aprovação, esse documento valida o processo para as empresas. Ah, perfeito. Existe uma formalização importante. Exatamente. Então. Bom, vamos falar do seu podcast. Vamos falar. Pode ir, é assim a pronúncia dele? Pode ir. Pode ir, perfeito. Pode Mas ir. tem a ver com o tal do imposto de renda. Você já matou a charada, perfeito. O que é o pode Por favor, ir? vamos lá. O P é de planeje, o O de organize e o D de destine. O ir, o imposto de renda. Perfeito. E é um mecanismo fundamental para você levar essa informação aí que é tão importante. Exatamente. Né, sobre esses benefícios todos. A questão do podcast, a gente gosta muito de brincar com essas letrinhas, né? Então, Sim. FS for You, a gente tem um pouquinho do CVM, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Legal. O que é isso, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas é cadeia de valores morais. Legal. Brincadeira válida. Brincadeiras válidas, né? E o podcast, ele surgiu como uma forma, uma ferramenta de comunicação para que a gente leve informação para as empresas. Então, uma coisa é o Filipe, uma coisa é o meu time falar de lei de incentivo. Sim. E aí fica aquela coisa, será mesmo que é assim? Então, verdade. a gente buscou uma forma onde o empresário, então tem lá o Banco Renault, Grupo Condor, Philip Morris, contadores, presidentes de grandes associações de entidades de classe, eles falando de como utilizam a destinação e a renúncia fiscal, gerando valor e como aquilo foi muito bom para as operações deles. Então, é um cliente chancelando o teu processo. Que tem muito mais valor a palavra dele. Quanto mais distante o elogio, Muito maior mais. valor desse mesmo elogio, né? Exatamente. E tem alguns casos, alguns cases que você lembra para trazer para a gente aí de sucesso de empresas que talvez tenham apoiado um projeto que nunca pensaram em continuaram apoiando, enfim, esse projeto cresceu? Temos alguns cases bem legais. Que além da oportunidade da destinação do imposto, a nossa missão é fazer com que a empresa tenha um lucro. Legal. Quando eu falo lucro, já vai vir assim, meu Deus, que lucro? Pode ter lucro na lei de incentivo? Pode. Esse lucro, estou dizendo, lucro institucional. É claro, sim. É o tal do valor que vai além do bolso. Né, exatamente. Mas eu também posso ter um lucro de venda de produtos ou serviços atrelado a essas ações. Então, um dos clientes que a gente trabalha é a New Era, que é o bonezinho do New York Yankees, que todo mundo conhece todo mundo tem. Se não tem, por favor, adquira, porque é lindo o modelo deles. A gente fez uma ativação em São Paulo num evento chamado Festival Nômade de música, 30 mil pessoas, e nós montamos um stand da New Era com uns 20 modelinhos de boné. Filipe, para quê? Para vender boné? Não. Para gerar um experimento, uma experiência. As pessoas poderiam colocar o boné na cabeça, tirar uma foto com esse boné e ver se encaixava com a maquiagem, com a roupa, se ficava bem esse produto. E um voucher de desconto junto com a foto para comprar numa loja quando ele se sentisse confortável. Legal, ideia bacana, muito boa. Né? Então a gente, exato, então a gente consegue gerar valor e não só financeiro, mas o que essa marca proporcionou de experiência. Claro. Né? Então a gente gosta muito de brincar com essas temáticas. Isso é importante lembrar que não é só projeto social, é projeto cultural também, né? Sem dúvida. Existem alguns cases ou algum case especificamente de projeto social, até regional, que talvez esteja sendo apoiado, enfim, por alguma Claro, temos empresa, um projeto assim que eu adorei quando eu recebi, ele faz muito sentido, chama-se Caixinha de Da Vinci. Fábio vai estar super feliz que eu vou falar do projeto dele. Legal. apesar que a gente teve alguns clientes que investiram, que destinaram para esse projeto, mas ele faz muito sentido. Ela é uma biblioteca, mais ou menos tem uns 3 metros, é uma caixa maravilhosa, onde tem livros, tem brinquedos, tem produto, tem uma impressora. E as escolas receberam esse projeto como um legado, podemos chamar assim, onde as crianças desenvolvem ações dentro dessa biblioteca e elas trocam entre escolas. Então, cada escola mostra o que ela fez. Então, virou uma amostra. Que bacana. Muito bacana. Isso virou um presente para a escola, que muitas delas não tinham nem uma biblioteca, não tinham um espaço. Então, foi um projeto cultural, aprovado na Lei Rouanet, que trouxe essa oportunidade da empresa expor a marca, mas a escola recebeu um projeto com os produtos
que vão fazer a diferença na qualidade da educação dessas crianças. Claro, para todas elas, muito bom. E existe alguma tendência emergente aí no campo dos mecanismos fiscais que você acredita que as empresas devem ficar atentas aí como uma tendência mesmo nos próximos meses ou anos? Perfeito, existe. Mas antes eu não posso deixar de falar dos percentuais das leis que a gente começou. Então vamos lá. Hoje as empresas que tributam pelo lucro real, elas podem destinar até 10% do imposto devido. E essa informação é muito importante, que todo mundo conhece a Rouanet, mas a gente tem outros mecanismos e outras leis. Então vamos lá. 4% vai para a Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura. 2% para o esporte, 1% Fundo do Idoso, 1% Fundo da Infância e do Adolescente, 1% Pronom e 1% Pronas. Filipe, o que é Pronom e Pronas que eu nunca ouvi falar? Esclarece para o telespectador. São programas do governo federal, do Ministério da Saúde. Um voltado à oncologia e o outro voltado a pessoas com deficiência. Duas causas extremamente sensacionais. As APAES utilizam muito o Pronas, né? Então, desses mecanismos, esses 10%, bacana informar que esse imposto ele não é concorrente. Ou seja, se eu faço a cultura, eu posso e devo fazer o esporte. Né? Se eu deixo de fazer, eu estou mandando 6%, 4%, 2% de novo para o governo. E eu tenho a opção de melhorar o nosso país, de usar esse imposto de uma forma estratégica, mostrando para a minha empresa, mostrando para os meus colaboradores, mostrando para a comunidade, mostrando para o meu entorno que eu estou preocupado, que o tema ESG, que as ODS, enfim, eu consigo articular tudo isso com a destinação desse imposto. Né? E aproveitando a tua pergunta sobre o que tem para acontecer agora, qual é a tendência, está para sair uma nova lei de incentivo, que é chamada LIR. Lei de Incentivo à Reciclagem. Olha que bacana. Isso é um furo de reportagem, gente. Necessário. Sensacional. Exclusivo Exclusivo para o seu aqui. Direito em Pauta. O que acontece com a LIR? Vai ser muito gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente. A gente ainda não tem todas as informações, porque saiu o decreto recentemente agora pelo presidente Lula, assinado, mas vai ter essa destinação. E em vez de ser 11%, pessoal, vai continuar os 10%, mas vai ser dividido com o esporte. Então vai entrar. O esporte pode receber 2%, ou 1% para o esporte e 1% para a Lei de Incentivo à Reciclagem. Perfeito. Essa é a principal alteração, é o que vai versar a lei. Exatamente. Muito legal. Mas o tema é fantástico, então, logística reversa, alguns temas que as empresas precisam, vai ter uma lei de incentivo fomentando essas ações. Até porque a gente tem um mercado tecnológico que pede muito por essas ações, né, por essas causas. Muito bom. E quais são as melhores práticas para garantir que uma empresa esteja em conformidade com a legislação ao utilizar esses incentivos fiscais, evitando aí riscos de sanções ou penalidades, que eu acho que é a principal crença que está limitando talvez muitas empresas de participarem de um projeto como esse? Exato. Vou voltar um pouquinho, mas é importante a questão da certificação. Então, o Diário Oficial e o certificado de aprovação são documentos oficiais para fazer a destinação, mas tem uma questão muito importante que os proponentes não falam para as empresas. Para que um projeto possa começar, ele precisa de um percentual mínimo. Então, eu preciso de 20% de captação mínima. Então, eu tenho um projeto de 1 milhão. Eu preciso captar, no mínimo, 200 mil para que a minha conta do projeto seja aberta. Então, a gente chama conta captação, que eu estou recebendo o recurso, e depois eu pego a conta movimento. Então, após os 20%, eu como proponente, posso movimentar os recursos dentro da planilha orçamentária, gente, que já foi aprovado, mas eu consigo fomentar as ações para esse projeto. E o que acontece? Então, eu tenho uma empresa que quer fazer um aporte de 100 mil no projeto, que é um dinheirão. E esse projeto não alcançou os 20%. Qual é a penalidade que a empresa tem? Fiscal? Nenhuma. Mas institucional? Todas. Então, a FS4U e a nossa missão é, primeiro, procurar projetos que já alcançaram o percentual mínimo. Para não cair nisso. Então, já tem uma garantia que o projeto vai ser executado. Talvez, se eu tenho uma peça de teatro, quero fazer com 1 milhão, vou fazer 10 apresentações, não consegui captar tudo, talvez eu vá fazer 5, 4, mas eu vou fazer.
Claro, e a empresa vai ter a exposição de marca, vai aparecer o logo dele no banner, na televisão, no rádio, assim por diante. Então eu tenho ainda assim um benefício e eu não tenho o risco de perder. Se eu não conseguir captar esse percentual mínimo, esse dinheiro ele volta para os ministérios, vão ser feitas ações na cultura, no esporte, Sim. mas a exposição de marca não aparece. Ah, entendi. Então essa seria a penalidade. Então, por isso que é importante essa blindagem, né? E ter a agência como esse facilitador. Para que ele aproveite de fato todos os benefícios. Exatamente. Né? Os que vão agregar valor, inclusive. Perfeito. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela conversa. Imagina, eu que agradeço. Foi excelente, esclarecedor. Bom, também quero agradecer aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível, e também a Quadro Shop, por esses quadros aí que embelezam o nosso cenário a cada episódio. Aliás, a maior e mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado para você que é empresário. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga aí nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!